É claro, isso não impede que depois que ela case, ela traia o marido e gere pelo menos 1 ou 2 filhos que não seja do marido. Diferenciação por idade. Aí aqui está falando a questão do Darcy Ribeiro. Dedica todo o capítulo ao ritual de iniciação e passagem dos índios maiorus, candidatos à condição de guerreiro. Ah, tá. É porque a maioria das sociedades, a nossa também, né, tem algumas distinções relacionadas à idade que no nosso sistema acaba determinando muito o papel que tem na sociedade. Então, a criança tem o papel de ser o futuro, digamos assim, enquanto que o jovem, né, ele tem o papel de ser dar continuidade esse futuro, mas de maneira mais direcionada. Aí o adulto é o grande provedor da sociedade, né, aquele que produz, está aí, tem até o termo para isso, né? Idade produtiva, né, a idade que o cara, né, a pessoa está, pode trabalhar e produzir para a sociedade, para o sistema, e tem a idade final, né, a terceira idade, os idosos, que teriam o papel de não só o acúmulo do conhecimento, né, mas principalmente em usufruir do que foi acumulado e tal. Bom, aí é uma coisa meio idealizada minha, mas a ideia, o ideal seria justamente isso. Então, hoje em dia também esses elementos de diferenciação por idade também têm sido repensados, especialmente numa sociedade em que os jovens são cada vez mais exigentes em relação às conquistas. As conquistas têm que ser cada vez mais rápidas. E aí acaba não tendo muita paciência até para aprender. Aprendem rápido, por causa do desenvolvimento tecnológico, como a própria epígrafe da Margaret Mead fala, né? Então, esse desenvolvimento tecnológico aprimora, muda a sociedade. E aí, nesse aspecto, os jovens de hoje têm essa coisa de aprenderem muito rápido, mas no entanto não tem paciência de desenvolver uma coisa de longo prazo. E aí acaba gerando conflitos entre eles e entre as outras gerações, né? Gerações que agora estão na geração adulta, digamos assim, essa é a minha geração, por volta dos 50, que está na maioria das posições de comando e tal, e dos mais velhos mais ainda. Então, esse conflito permanente tem a ver justamente com os papéis que são exigidos das pessoas e os papéis que as pessoas exigem para si mesmas, certo? Então, nós temos hoje toda uma geração de pessoas que, ao meu ver, as perspectivas de regularidade na vida produtiva são muito poucas, justamente por causa das mudanças muito constantes. E ao mesmo tempo tem uma sociedade de espetáculo que meio que estimula uma mentalidade de celebridade, de se tornar celebridade, de conquistar a fama, né, através, seja lá do que for, e isso se tornar um fim em si mesmo. E aí esses jovens acabam não se dedicando muito a nada de autoconstitutivo. Pelo menos é a minha interpretação, né, dessa coisa da geração. Então ele fala aqui, por exemplo, que como sociedades mais tradicionais, sociedades, foi o termo que estava nos outros capítulos, sociedades mais frias, né, sociedades mais simples, ela tem diferenciações por idade que são mais claras, certo? Então, a criança e o jovem está ali para aprender a ser um adulto. Então, o aprendizado dela é no cotidiano. Ela vai acompanhar as pessoas nas atividades e aí aprender os afazeres. Enquanto que as pessoas mais velhas estão ali para ensinar as tradições, passar adiante as tradições. Em sociedades não letradas, né?
E aí essa manutenção do sistema, assim, por mais que se mantenha alguns aspectos, mas tende a modificar. Então, mesmo nas sociedades, os jovens anseiam por outras coisas, o processo de inserção na educação formal, né, dos jovens dessas sociedades, de comunidades indígenas, quilombolas, né, pessoas do movimento sem terra também, que tem as escolas. Então, aí, esses movimentos camponeses e tal, teoricamente, os jovens deveriam aprender a lidar com os afazeres que eram responsabilidade dos pais e avós, mas aí há todo um contexto de novas atividades disponíveis na sociedade que encanta a uma mudança. Então, mesmo nessas sociedades, há uma possibilidade de alteração nessa maneira como acontece a diferenciação, distinção de idade. Bom, e depois vem outros tipos de diferenciação social, e depois a gente faz uns complementos aqui com a Copilot. O tema da diferenciação e desigualdade social está ligado não apenas ao elemento do sexo e a idade. A genealogia ou descendência e a ocupação também podem assumir um significado importante na divisão hierárquica e na classificação das pessoas em categorias variadas de prestígio. Isso lembra um pouco o Weber, né, que fala de status. E, deixa eu ver, o Taco de Parsons também fala de status. Então, vai mais para uma sociologia também, quando pensa nisso. Às vezes, inadvertidamente, as pessoas apontam as sociedades de pequena escala como exemplo de sociedade igualitária, onde inexiste exploração, opressão e classes sociais. Ali existiriam também a liberdade individual e respeito aos direitos humanos. Bom, isso aí é justamente a percepção etnocêntrica, né, de achar que o outro povo é simples e não tem problema. Tem outros problemas. Nisso aí devemos reconhecer a dificuldade que existe em se comparar padrões culturais diferentes e de épocas diversas. É por isso que quando alguém fala assim, não sei aonde lá, distante, é que é bom, na época de meus avós é que era bom. Não, é diferente. Há diferenças na maneira de existir que os contextos diferentes fazem com que haja diferenças. De qualquer forma, convém notar que na sociedade de pequena escala em geral, as elites eram mais reduzidas. Aqui é um raciocínio bem marxista mesmo, porém muito mais fortes. O direito sucessório era quase sempre por descendência, fosse ele patrilinear ou matrilinear. São dois conceitos bem interessantes na antropologia. Né? Patrilinear, porque a gente confunde muito com patriarcado e matriarcado. Então, uma sociedade patrilinear quer dizer que a descendência é estabelecida pela linha paterna. E matrilinear é a descendência estabelecida pela linha materna. O que em muitas sociedades faz mais sentido, porque na nossa é patrilinear. É só você ver a questão do nome, né? O sobrenome que é para ser o nome da família, normalmente vem do pai. Mas em muitas sociedades, não sei hoje, né? Hoje em dia o mundo globalizou meio que as ideias e as noções, mas ainda deve ter sociedades que o vínculo dos filhos está com a mãe, porque o vínculo maternal ele é meio que evidente. Você tem a mãe tendo o filho, a criança nascendo da mãe, enquanto que o pai, a atuação dele ela é indireta, digamos assim. Ele não precisa estar presente para a criança nascer. Ele pode estar presente na hora da concepção, mas para nascer não precisa, mas precisa da mãe. Então ela é evidente como se. Então, para garantir uma linha, né, de parentesco, muitas sociedades adotam, não conscientemente, né, isso é uma coisa de interpretação da antropologia, mas adotam o sistema matrilinear. Que é diferente de patriarcado e matriarcado. Patriarcado é sociedade comandada por homens, matriarcado comandada por mulheres, que historicamente não se tem relato de nenhuma sociedade realmente matriarcal, mas talvez tenha existido. Deixa eu ver, que ele cita aqui uma autora chamada Lucy Mayer, em seu livro Introdução à Antropologia Social, fala da categoria, hierarquia e estratificação. A categoria é em geral atribuída com base na descendência
ela não implica em mais ou menos poder, mas principalmente em diversificação e prestígio. A divisão de uma sociedade em nobres, reais, plebeus é típica de uma divisão em categorias. No entanto, como observa a autora, a categoria e a autoridade normalmente acompanham-se, embora não seja necessário. Exemplo disso é dado por ela. Aí tem uma citação aqui sobre os Nuer. Os Nuer aceitam a categorização de sua sociedade de acordo com a filiação do grupo da idade, mas nenhum Nuer sonharia em receber ordens de outros só porque este pertence a um grupo de idade mais velho. Na Inglaterra, nenhum plebeu julga que uma pessoa com um título tenha o direito de dizer o que fazer. E embora duques, condes, marqueses e barões sejam colocados em suas posições demarcadas na abadia de Westminster, quando os reis são coroados, eles não se submetem uns aos outros dessa maneira na vida cotidiana. Quer dizer, é uma coisa mais simbólica nesse caso. Bom, por isso que é categoria, né? Mas acaba tendo um status, né? Então o status é mantido. Tá. A diferença básica da estratificação reside no fato de essas últimas, entre os povos primitivos, principalmente repousar sobre a descendência, isto é, para tratar-se da posição atribuída, que é diferente de diferença em relação ao que é conquistado, né? Ao contrário, a estratificação social moderna implica em posições sociais adquiridas. Então, a diferença entre status atribuído e status adquirido, que também é um conceito, né, bem forte na sociologia também. Então, o status, ou a posição que é atribuída, é aquela que o sujeito, né, o indivíduo, não tem escolha. Simplesmente ele nasce com ela. Então, filho ou filha de um nobre vai ser filho de um nobre, atribuído a ela. E adquirida é a pessoa que conquista aquela posição, aquele status a partir do que seja. Ou um herói do esporte, ou alguém que ficou milionário, né, conquistou a riqueza ou a fama, certo? Então foi uma coisa que é adquirida. Bom, aí termina o capítulo 11 falando sobre a desigualdade, o estudo, eu pulei aqui o lugar. A diferenciação social. Diferenciação social, como principais temas. Deixa eu ver aqui que eu posso perguntar para fechar aqui. Fale sobre o sistema de hierarquia nas sociedades indígenas brasileiras. Claro, entre os povos indígenas brasileiros, não há classes sociais como as do homem branco. Todos têm os mesmos direitos e recebem o mesmo tratamento. A terra, por exemplo, pertence a todos, e quando um índio caça, costuma dividir com os habitantes de sua tribo. Além disso, as culturas indígenas são diversas, e cada etnia tem seus próprios hábitos e modos de vida, mas muitos compartilham rituais e organização social semelhantes. Vale lembrar que existem 274 línguas indígenas identificadas no Brasil, segundo o censo do IBGE de 2010. Quer dizer, ela reproduziu aqui de maneira falha, compara de maneira falha, essa idealização de que as sociedades indígenas são igualitárias, então não tem diferenciação no sentido marxista, na verdade. Ela reproduziu aí a ideia de que, no sentido mais voltado para a interpretação marxista da sociedade, uma sociedade indígena, ela seria igualitária porque não tem classes sociais. E pelo que a gente acabou de ver no capítulo, é justamente assim, tudo bem, não tem classes sociais, porque não tem posse, a posse é coletiva, tá, beleza, mas tem diferenciação na sociedade. Outros tipos de diferenciação, mas tem. Certo? Então, tem que aprender a entender a inteligência artificial, para não achar que tudo que ela diz está correto. Não está incorreto,
mas quando trata de diferenciação, desigualdade no sentido antropológico, é muito mais amplo do que ela acabou de dar aqui para nós, né? Então, temos que ficar atentos ao que esses programas de inteligência artificial, ditos de inteligência artificial, dizem para a gente. Certo? Então, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, né, desse vídeo que eu dividi em 2 partes. Não se esqueça de se inscrever no canal se você não está inscrito, né? Estamos tendo uma quantidade bem grande de inscritos mensais. Pelo que eu calculei outro dia, deu mais de 50 inscritos novos por mês. Então subiu, né? Tava 10 por semana. Tava 10 por semana. Mas eu agradeço realmente. Lembrando que estamos dentro do desafio Michel Foucault, né? A ideia é que a gente chegue a 5 mil inscritos até o final desse ano de 2024, até o dia 31 de dezembro de 2024, chegarmos a 5 mil inscritos. 5 mil inscritos. Eu vou raspar o cabelo e ficar parecido com o Michel Foucault. Aqui o óculosinho, aí imagina aqui, eu vou colocar a imagem dele aqui do lado para você comparar. De óculos e com a cabeça toda raspada. Certo? Então, não se inscreva no canal, dar like no vídeo, comentar, compartilhar, ajudar o canal aí sendo membro e dando like especial para o Valeu. O ser membro vai ser uma cobrança mensal, então se você quiser, se puder, mas o Valeu você pode dar agora e pronto. Só o Valeu no valor que você quiser aí. E você pode ser um apoiador do canal também, talvez interferir no conteúdo. E também dá uma olhada no meu novo livro, que teve semana retrasada lançamento aí. Veja aí no canal a live de lançamento do livro Em Busca da Verdade 3. Certo? Até o próximo vídeo, valeu!